Imagine acordar de manhã com uma ereção tão forte que parece que você tem 20 anos de novo. Mas aqui está o que ninguém te contou. Você não estava sonhando com nada sexual, não estava excitado e, mesmo assim, pênis completamente duro. Como isso é possível? A resposta está em um fenômeno fisiológico que a maioria dos homens que usam Tadalafila experimenta, mas que pouquíssimos médicos explicam corretamente. E no final deste vídeo, vou revelar o segredo científico por trás disso. Existe uma ereção fantasma acontecendo no seu corpo agora mesmo, invisível, esperando apenas um gatilho mínimo para se manifestar. E quando você entender como isso funciona, vai mudar completamente a forma como usa esse medicamento. Eu sou a doutora Fátima Borges e hoje vou te mostrar a verdadeira ciência por trás da Tadalafila, aquela que seus médicos não têm tempo de explicar no consultório. Fique até o final porque vou revelar um detalhe sobre as ereções noturnas que vai fazer tudo fazer sentido. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você já usou Tadalafila e sentiu ereção espontânea mesmo sem estar excitado? Descreva como foi essa experiência. Isso vai ajudar outros homens aqui. Para entender por que a Tadalafila causa esse efeito, primeiro você precisa saber como funciona uma ereção normal, sem nenhum medicamento no organismo. Quando você sente desejo sexual, seja por um estímulo visual, um pensamento, um toque ou qualquer outra forma de excitação, seu cérebro envia sinais elétricos através dos nervos até o pênis. Esses sinais fazem com que as células do tecido erétil liberem uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é como um mensageiro químico. Ele ativa uma reação que produz outra substância importante. Não precisa decorar nomes complicados. O importante é entender o que acontece. Essa substância relaxa os músculos lisos dentro dos corpos cavernosos do pênis. Quando esses músculos relaxam, as artérias se dilatam e permitem que muito mais sangue entre. Ao mesmo tempo, as veias que drenam o sangue são comprimidas. Então o sangue fica preso lá dentro. É isso que cria a ereção. Sangue entrando, sangue ficando preso, pressão aumentando, rigidez máxima. Mas aqui está o problema. Existe uma enzima no corpo que funciona como um botão de desligar da ereção. Pense nela como um soldado que fica patrulhando e destruindo aquela substância que mantém os músculos relaxados. Assim que o estímulo sexual diminui, esse soldado entra em ação, destrói a substância boa, os músculos voltam a se contrair, o sangue sai e a ereção desaparece. Esse é o ciclo natural e saudável de uma ereção. Estímulo, ereção, fim do estímulo, perda da ereção. Tudo controlado pela dança química entre essas substâncias no seu corpo. Agora vamos entender onde a Tadalafila entra nessa história. A Tadalafila bloqueia aquele soldado que eu acabei de explicar, aquele que destrói a substância que mantém a ereção. Quando você toma Tadalafila, é como se você estivesse desativando o botão de desligar da ereção. Mas atenção, a Tadalafila não cria ereção do nada. Ela não faz o pênis ficar duro automaticamente. O que ela faz é preparar o terreno. Ela remove o obstáculo, mas você ainda precisa do estímulo inicial para começar todo o processo. Pense assim, a Tadalafila é como construir uma represa forte em um rio. A água ainda precisa chegar até lá, mas quando chega, ela não escapa. Sem a represa, a água flui e vai embora. Com a represa, ela se acumula e cria pressão. É por isso que a Tadalafila oferece o que chamamos de janela de oportunidade de 36 horas. Durante essas 36 horas, aquele mecanismo de desligar está bloqueado. Então, sempre que houver qualquer estímulo sexual, mesmo que mínimo, a resposta erétil vai ser muito mais forte e duradoura, porque nada está destruindo a substância que mantém você duro. A Tadalafila atinge seu pico de concentração no sangue cerca de 2 horas após você tomar. Mas ela continua ativa no organismo por muito mais tempo. Depois de 17 horas e meia, ainda tem metade da dose circulando no seu corpo. E mesmo depois de 36 horas, ainda existe Tadalafila suficiente para ter efeito. Agora pause o vídeo e me responda nos comentários. Qual sua maior dúvida sobre como a Tadalafila funciona no corpo? Seja específico, vou responder pessoalmente as melhores perguntas. E aqui chegamos na parte que mais gera dúvidas. Por que tantos homens relatam ereções espontâneas quando usam Tadalafila? Ereções que aparecem sem que eles estejam pensando em sexo, sem estímulo consciente?
A verdade é que não existe ereção completamente sem estímulo. O que acontece é que com a tadalafila no organismo, o limiar de resposta fica extremamente baixo. Estímulos que normalmente passariam despercebidos agora são suficientes para gerar uma ereção completa. Por exemplo, você está andando na rua, passa uma mulher atraente. Você nem registra conscientemente, mas seu cérebro captou aquele estímulo visual por uma fração de segundo. Sem tadalafila, isso não daria em nada. Mas com tadalafila, aquele microestímulo é suficiente. A maquinaria da ereção já está preparada. O mecanismo de desligar está bloqueado, então basta um gatilho mínimo. Outro exemplo. Você está sentado e muda de posição. A roupa roça no pênis de forma muito sutil. Estímulo tátil mínimo. Normalmente isso seria totalmente irrelevante, mas com tadalafila pode ser suficiente para iniciar uma resposta erétil. Até pensamentos fugazes que você nem percebe conscientemente podem funcionar como gatilho. Um fragmento de memória sexual, uma associação rápida, algo que passou pela sua mente por meio segundo. Com o bloqueio ativo, isso pode bastar. É importante diferenciar isso de priapismo, que é uma ereção patológica que não passa. O priapismo é uma emergência médica e acontece quando há uma falha no mecanismo de drenagem do sangue, causando uma ereção dolorosa que dura mais de 4 horas. As ereções espontâneas com tadalafila são diferentes. Elas vêm e vão, não são dolorosas e desaparecem naturalmente quando o estímulo acaba. Agora tem outro fator muito importante: as ereções noturnas. Todo homem saudável tem de 3 a 5 ereções durante o sono, na fase REM. Essas ereções acontecem automaticamente, independente dos sonhos, e servem para oxigenar o tecido peniano, mantendo-o saudável. Com tadalafila no organismo, essas ereções noturnas ficam muito mais rígidas e duradouras. Então, você pode acordar no meio da noite ou de manhã com uma ereção potente, mesmo sem ter sonhado com nada sexual. Não é que a tadalafila criou a ereção do nada. Ela amplificou uma ereção que já estava acontecendo naturalmente durante o sono. E aqui está a parte que quase ninguém fala. Existe um motivo fisiológico específico pelo qual você acorda com o pênis duro após tomar tadalafila na noite anterior. Guarde isso, porque vou explicar completamente no final. Agora vamos entender a relação entre tadalafila e o sistema cardiovascular, porque isso explica muito sobre por que a ereção fica mais rígida e duradoura. A tadalafila não age apenas no pênis. Ela é um dilatador de vasos sanguíneos do corpo todo. Obviamente, o efeito é muito mais pronunciado no pênis, mas o efeito acontece em outras áreas também. Quando os vasos sanguíneos se dilatam, o fluxo de sangue melhora. No pênis, isso significa mais sangue chegando, com mais pressão, enchendo os corpos cavernosos de forma mais completa. O resultado é uma ereção mais rígida, mais grossa e que se mantém por mais tempo. Alguns homens relatam que o pênis fica visivelmente maior quando usam tadalafila. Tecnicamente, o tamanho do pênis não aumenta, mas a qualidade da ereção sim. Uma ereção mais completa, com os corpos cavernosos totalmente preenchidos, pode dar essa impressão de aumento de tamanho. A dilatação dos vasos também explica alguns dos efeitos colaterais comuns da tadalafila: dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal. Isso acontece porque os vasos sanguíneos da cabeça e do nariz também estão se dilatando. É um efeito colateral chato, mas geralmente leve e temporário. Agora, em relação à pressão arterial, a tadalafila pode causar uma pequena queda na pressão. Para a maioria dos homens saudáveis, isso não é problema. Mas se você toma medicamentos para pressão alta, especialmente nitratos, a combinação pode ser perigosa. A queda de pressão pode ser severa. Por isso é absolutamente essencial consultar um médico antes de usar tadalafila. A melhora no fluxo sanguíneo também aumenta a sensibilidade. O pênis fica mais responsivo ao toque, mais sensível, porque está melhor irrigado. Isso contribui para uma experiência sexual mais intensa. Agora quero saber de você. Depois de tomar tadalafila, você percebeu alguma mudança na rigidez ou duração da ereção? Conte detalhes da sua experiência nos comentários. Isso é conteúdo valioso para a comunidade.
Vamos falar sobre dosagem, porque isso faz toda a diferença na forma como você vai experimentar os efeitos. Existem 2 regimes principais de uso da tadalafila: o uso conforme necessário e o uso diário. No uso conforme necessário, você toma tadalafila de 10 ou 20 miligramas cerca de 30 minutos a 1 hora antes da atividade sexual. O medicamento começa a fazer efeito em aproximadamente 16 a 30 minutos, atinge o pico em 2 horas e continua ativo por até 36 horas. Isso dá muita flexibilidade. Você não precisa calcular o momento exato, tem uma janela enorme para ter relações. No uso diário, você toma tadalafila de 2,5 ou 5 miligramas todos os dias, no mesmo horário. Com o uso diário, você mantém um nível constante de tadalafila no sangue. Isso significa que você está sempre pronto, a qualquer momento, sem precisar planejar. Muitos homens preferem essa abordagem porque elimina a ansiedade de ter que tomar o medicamento antes e esperar. A dose de 20 miligramas conforme necessário é a mais forte e oferece o efeito mais intenso. É a dose que mais provoca ereções espontâneas e ereções noturnas muito rígidas. Mas também é a que tem mais chance de causar efeitos colaterais. A dose diária de 5 miligramas mantém você em um estado de prontidão constante, mas de forma mais sutil. O efeito não é tão explosivo quanto a dose de 20 miligramas, mas é consistente. Você acorda todos os dias com uma capacidade erétil melhor. Como eu mencionei antes, a tadalafila permanece no corpo por bastante tempo. Se você tomar 20 miligramas hoje, depois de 17 horas e meia, ainda terá 10 miligramas no organismo. Depois de mais 17 horas e meia, ainda terá 5 miligramas. É por isso que o efeito dura tanto tempo. Com o uso diário, há um acúmulo. Você toma 5 miligramas por dia, mas como a eliminação é lenta, o nível total no sangue acaba ficando um pouco mais alto, estabilizando em torno de 7 a 8 miligramas circulantes. Isso não é perigoso, é esperado e está dentro dos parâmetros de segurança. Agora vamos nos aprofundar nos estudos científicos e nos relatos reais sobre ereções espontâneas com tadalafila. Diversos estudos clínicos documentaram esse fenômeno. Uma pesquisa publicada mostrou que aproximadamente 70% dos homens usando tadalafila, 20 miligramas, relataram ereções não solicitadas, ou seja, ereções que apareceram sem intenção consciente de ter atividade sexual naquele momento. Isso não é um problema. Na verdade, para muitos homens, é um indicador de que o medicamento está funcionando. É um sinal de que a capacidade erétil está restaurada e responsiva. Pacientes relatam experiências como acordar no meio da madrugada com ereção total, ter ereção enquanto dirige e passa por um outdoor com uma imagem atraente, ter ereção durante uma conversa normal porque a mente divagou por um segundo. Todos esses são exemplos de como o limiar de resposta fica baixo com tadalafila. Mas é importante notar que nem todos os homens experimentam isso na mesma intensidade. Existem fatores individuais que influenciam. Idade é um deles. Homens mais jovens tendem a ter respostas mais intensas. Saúde vascular é outro fator. Quanto melhor a saúde dos seus vasos sanguíneos, mais pronunciado o efeito. Níveis hormonais também importam. Testosterona baixa pode diminuir a resposta, mesmo com tadalafila. Comparando com Viagra, que funciona de forma similar, a tadalafila causa mais ereções espontâneas. Por quê? Porque a duração de ação é muito maior. O Viagra funciona por 4 a 5 horas. Então a janela para esses estímulos mínimos gerarem resposta é menor. Com tadalafila, você tem 36 horas de janela, então mais oportunidades para esses microestímulos acontecerem. Alguns homens ficam preocupados com isso, achando que vão ter ereções constrangedoras em público. Na prática, isso é raro. A maioria das ereções espontâneas acontece em contextos privados, em casa, durante a noite, ao acordar. E mesmo que aconteça uma ereção indesejada, ela não persiste se você direcionar a atenção para outra coisa. Lembre-se, não é priapismo, é uma resposta normal amplificada. Pergunta importante: você prefere ter ereção apenas quando quer, ou prefere estar sempre pronto como a tadalafila oferece? Comente sua opinião sincera. Quero entender o que vocês preferem.
A tadalafila não é apenas sobre ter ereções. Existem benefícios psicológicos e até outros usos médicos que vale a pena conhecer. Primeiro, o aspecto psicológico. Homens com dificuldade de ereção frequentemente desenvolvem ansiedade de desempenho. É um ciclo vicioso. Você falha uma vez, fica ansioso na próxima, a ansiedade piora a ereção, você falha de novo, a ansiedade aumenta. A tadalafila quebra esse ciclo. Sabendo que você tem um medicamento no sistema e que vai funcionar, a ansiedade diminui. E com menos ansiedade, a ereção fica ainda melhor. É um ciclo positivo. Muitos homens relatam aumento de confiança sexual. Saber que você está pronto a qualquer momento, que não precisa se preocupar, muda completamente a dinâmica. Isso melhora a qualidade de vida sexual, não só do homem, mas do casal. Além disso, a tadalafila tem um uso aprovado para aumento benigno da próstata. A dose diária de 5 mg ajuda a relaxar os músculos da próstata e da bexiga, melhorando os sintomas urinários. Então, alguns homens tomam tadalafila tanto para a ereção quanto para a próstata, resolvendo 2 problemas ao mesmo tempo. Existe também pesquisa sobre tadalafila para pressão alta nos pulmões. O mesmo mecanismo que ajuda na ereção também ajuda a dilatar os vasos pulmonares. Mas isso é um uso muito específico, com doses diferentes, sempre sob acompanhamento médico rigoroso. O uso terapêutico da tadalafila vai além da dificuldade erétil. É um medicamento versátil, com múltiplas aplicações clínicas, todas baseadas no mesmo mecanismo. Agora vamos falar sério sobre os riscos, porque tadalafila é um medicamento potente e não pode ser usado de qualquer jeito. Os efeitos colaterais mais comuns são dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal, dor nas costas e indigestão. Esses efeitos geralmente são leves e desaparecem em 24 a 48 horas. Muitos homens nem sentem nada, mas se sentir, saiba que é normal e passageiro. Agora, as contraindicações absolutas. Você não pode usar tadalafila se, primeiro, você toma nitratos. Nitratos são medicamentos para angina, dor no peito, problemas cardíacos. Exemplos: isosorbida, mononitrato. A combinação de tadalafila com nitratos pode causar queda brutal de pressão arterial, podendo levar a desmaio, infarto, até morte. É contraindicação absoluta. Se você toma nitrato, não use tadalafila de jeito nenhum. Segundo, problemas cardíacos graves. Se você teve infarto recente, se tem insuficiência cardíaca severa, se tem arritmias descontroladas, não use tadalafila sem liberação do cardiologista. A atividade sexual em si já exige esforço cardíaco e a tadalafila altera a circulação. Precisa de avaliação médica. Terceiro, pressão arterial muito baixa ou muito alta descontrolada. A tadalafila pode piorar ambos os cenários. Quarto, histórico de priapismo. Se você já teve priapismo antes, tadalafila pode aumentar o risco de acontecer de novo. Sobre priapismo. É uma ereção que dura mais de 4 horas e é dolorosa. Se isso acontecer, você precisa ir imediatamente ao pronto-socorro. Não espere. Priapismo não tratado pode causar dano permanente ao tecido peniano. É raro com tadalafila, mas pode acontecer, especialmente em homens com doenças do sangue como anemia falciforme. Automedicação é perigosa. Muitos homens compram tadalafila pela internet, sem receita, sem consultar médico. Isso é arriscado. Você pode ter uma contraindicação que não sabe. Você pode estar tomando um medicamento que interage mal com tadalafila. Você pode ter uma dose inadequada para seu caso. Consulte sempre um urologista antes de usar. Me conta, você já teve algum efeito colateral usando tadalafila? Como foi e quanto tempo durou? Compartilhe sua história completa nos comentários para ajudar outros homens. E agora chegou o momento da revelação que prometi no início. O verdadeiro segredo de por que a tadalafila deixa o pênis duro mesmo sem estímulo consciente. A resposta está nas ereções noturnas durante o sono. Todo homem saudável tem de 3 a 5 ereções durante o sono, na fase REM. Isso acontece naturalmente, independente dos sonhos, para oxigenar o tecido peniano e mantê-lo funcionando perfeitamente. É um mecanismo automático do corpo. Mas aqui está o segredo que poucos explicam.
Com tadalafila no organismo, essas ereções noturnas ficam até 300% mais rígidas e duradouras. Estudos que medem as ereções durante o sono mostram isso claramente. Os homens usando tadalafila têm ereções noturnas significativamente mais potentes. Então, quando você acorda de manhã com uma ereção poderosa, o que aconteceu não foi a tadalafila criando ereção do nada. O que aconteceu foi que seu corpo estava tendo uma ereção noturna natural, e a tadalafila amplificou essa ereção absurdamente. Você acordou no meio desse processo, por isso a sensação de que surgiu do nada. E como o efeito da tadalafila dura 36 horas, qualquer microestímulo durante o dia, um pensamento rápido, uma imagem, um toque sutil, é suficiente para disparar uma ereção completa, porque o caminho já está preparado pela tadalafila. O mecanismo de bloqueio está ativo, tudo está pronto para agir, os vasos estão dilatados, basta um gatilho mínimo. É por isso que parece mágica, mas é pura fisiologia. Agora que você sabe o segredo completo, preciso da sua ajuda. Nos comentários, responda a essas 3 perguntas. 1. Qual parte deste vídeo mais te surpreendeu? 2. Você já sabia desse segredo das ereções noturnas amplificadas? 3. Qual o próximo tema sobre tadalafila que você quer que eu aprofunde? Se este vídeo foi útil, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. A doutora Fátima Borges se despede e até o próximo vídeo sobre saúde sexual masculina.